Graça e paz, meus irmãos, minhas irmãs, graças a Deus, mais um dia do nosso propósito, 365 dias na palavra, mais um dia lendo a palavra de Deus. E eu já convido você que chegou aqui nesse vídeo, tem um desafio da parte de Deus para a tua vida. Você entrar e participar deste propósito juntamente conosco, caminhando diariamente, lendo a palavra de Deus. 15 a 20 minutos diariamente, em um ano teremos lido toda a Bíblia. Olha que maravilha, aprender mais de Deus, ouvir a sua voz falar aos nossos corações, sentir mais a presença do Espírito Santo, fortalecer a nossa fé, nossa caminhada. São vários os motivos para você participar desse propósito se inscrevendo aqui no canal. Amém? Clique na playlist e inicie o seu propósito de leitura no dia 1 e Deus fará grandes coisas na sua vida. Creia. Amém? Venha participar e se abastecer daquilo que te aproxima de Deus. Antes de iniciarmos a leitura no dia de hoje, vamos orar como de costume, agradecendo a Deus pela oportunidade, por este privilégio, de ouvir um pouco mais do Senhor falar hoje aos nossos corações. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, eterno Pai, Criador dos céus e da terra, Senhor, te agradecemos pela tua bondade e pelo teu infinito amor. Deus, tu és santo, santo, todo-poderoso, nosso Deus. Perdoa nossos pecados, nossas falhas, transgressões, todos os gestos, atitudes, Pai, pensamentos que nós temos tido que de certa forma te desagradou. Ó Pai, tem misericórdia de nós, Senhor. Abençoa com a tua presença, com o teu amor. Nos guia, ó Pai, pelas veredas da justiça. Nos ensina, ó Pai, cada vez mais estar dentro da tua presença. Não permita, ó Pai, que nossos pés tropecem e saiam da tua presença, porque sem ti nós pereceremos. E em ti somos mais do que vencedores, ó Pai. Então te agradeço pelo teu amor, pela tua presença. Espírito Santo, conduz a leitura no dia de hoje e fala aos nossos corações. O Senhor sabe as necessidades dos corações de cada um. Então fala aquilo que a gente precisa ouvir, ó Pai. Assim oramos e te agradecemos por tudo. Amém. Glória a Deus. Amém. Vamos lá, abra sua Bíblia no livro de Números, dando continuidade, Números capítulo 7. Hoje leremos apenas 2 capítulos, Números capítulo 7 e Lucas capítulo 4. Amém? Todos encontraram? Números capítulo 7 começa da seguinte forma: as ofertas dos chefes das tribos. No dia em que Moisés acabou de armar a tenda sagrada, ele a ungiu e a dedicou ao serviço de Deus, junto com todos os objetos da tenda e do altar. Então, os chefes dos grupos de famílias, que eram líderes das tribos do povo de Israel, os mesmos homens que estavam cuidando da contagem do povo, trouxeram as suas ofertas a Deus, o Senhor, isto é, 6 carroças cobertas e 12 bois. Cada 2 chefes ofereceram uma carroça e cada um deles um boi, e puseram tudo na frente da tenda. O Senhor disse a Moisés: receba as carroças e os bois, a fim de serem usados para o serviço da tenda. E dê essas ofertas aos levitas, a cada um de acordo com o serviço que faz. Então Moisés deu aos levitas as carroças e os bois. Aos descendentes de Gerson ele deu 2 carroças e 4 bois, de acordo com o serviço que faziam. Aos descendentes de Merari, também de acordo com o serviço deles, Moisés deu 4 carroças e 2 bois. Esse serviço era dirigido por Itamar, filho do sacerdote Arão. Porém, Moisés não deu aos descendentes de Coate nem carroças nem bois, pois os objetos sagrados de que eles cuidavam tinham de ser carregados nos ombros. Os chefes também trouxeram as ofertas para comemorar a dedicação do altar ao serviço de Deus. Quando eles já estavam prontos para apresentar as suas ofertas no altar, o Senhor Deus disse a Moisés: os chefes, cada um no seu próprio dia, deverão apresentar as suas ofertas para a dedicação do altar ao meu serviço. Os 12 chefes apresentaram as suas ofertas na seguinte ordem. No primeiro dia, o chefe da tribo de Judá, Nazon, filho de Aminadab. No segundo dia, o chefe da tribo de Isacar, Netanel, filho de Zuar. No terceiro dia, o chefe da tribo de Zebulon, Eliabe, filho de Elon. No quarto dia, o chefe da tribo de Ruben, Elizu, filho de Sedeur. No quinto dia, o chefe da tribo de Simeão, Selumiel, filho de Zurizadai. No sexto dia, o chefe da tribo de Gade, Eliasaf, filho de Deuel. No sétimo dia, o chefe da tribo de Efraim, Elisama, filho de Amiúde. No oitavo dia, o chefe da tribo de Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur. No nono dia, o chefe da tribo de Benjamim, Abidã, filho de Gideoni. No dia 10, o chefe da tribo de Dan, Aiezer, filho de Amizadai. No dia 11, o chefe da tribo de Azer, Pagiel, filho de Ocrã.
No dia 12, o chefe da tribo de Naftali, Aira, filho de Enã. As ofertas que cada um trouxe eram iguais: uma bandeja de prata pesando 1,5 kg, uma bacia de prata pesando 800 gramas, segundo a tabela oficial. A bandeja e a bacia estavam cheias de farinha de trigo misturada com azeite para a oferta de cereais. Um prato de ouro pesando 115 gramas, cheio de incenso, um touro novo, um carneiro e um carneirinho de 1 ano para serem completamente queimados, um bode como oferta para tirar pecados e, como oferta de paz, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 carneirinhos de 1 ano. O total de todas as ofertas feitas pelos chefes do povo de Israel para a cerimônia da dedicação do altar ao serviço de Deus foi o seguinte: 12 bandejas de prata e 12 bacias de prata, num peso total de 27,5 kg. 12 pratos de ouro pesando 1 kg, 380 gramas. Os pratos estavam cheios de incenso. Como ofertas a serem completamente queimadas, 12 touros, 12 carneiros e 12 carneirinhos de 1 ano, junto com as ofertas de cereais que acompanham essas ofertas. Como ofertas para tirar pecados, 12 bodes e, como ofertas de paz, 24 bois, 60 carneiros, 60 bodes e 60 carneirinhos de 1 ano. Quando Moisés entrou na tenda sagrada para falar com o Senhor, ouviu a voz de Deus falando com ele de cima da tampa da Arca da Aliança, do meio dos 2 querubins. Era assim que Deus falava com Moisés. Glória a Deus, que lindo, meus irmãos. A sensação de Deus falando com Moisés, o poder, como que era grandioso. Amém. Dando continuidade agora, já finalizamos Números, vamos ler agora Lucas capítulo 4. Hoje serão apenas 2 capítulos, amém? Abra sua Bíblia no livro de Lucas capítulo 4, a tentação de Jesus. Todos encontraram? Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Rio Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Ali ele foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Nesse tempo todo ele não comeu nada e depois sentiu fome. Então o diabo lhe disse: se você é filho de Deus, mande que esta pedra vire pão. Jesus respondeu: as escrituras sagradas afirmam que o ser humano não vive só de pão. Aí o diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe num instante todos os reinos do mundo e disse: eu lhe darei todo este poder e toda esta riqueza, pois tudo isto me foi dado e posso dar a quem eu quiser. Isso tudo será seu se você se ajoelhar diante de mim e me adorar. Jesus respondeu: as escrituras sagradas afirmam: adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Depois o diabo o levou a Jerusalém e o colocou na parte mais alta do templo e disse: se você é filho de Deus, jogue-se daqui, pois as escrituras sagradas afirmam: Deus mandará que os seus anjos cuidem de você. Eles vão segurá-lo com as suas mãos para que nem mesmo seus pés sejam feridos nas pedras. Então Jesus respondeu: as escrituras sagradas afirmam: não ponha à prova o Senhor seu Deus. Quando o diabo acabou de tentar Jesus de todas as maneiras, foi embora por algum tempo. Jesus começou o seu trabalho na Galiléia. Jesus voltou para a região da Galiléia e o poder do Espírito Santo estava com ele. As notícias a respeito dele se espalhavam por toda aquela região. Ele ensinava nas sinagogas e era elogiado por todos. Jesus em Nazaré. Jesus foi para a cidade de Nazaré, onde havia crescido. No sábado, conforme o seu costume, foi até a sinagoga. Ali ele se levantou para ler as Escrituras e lhe deram o livro do profeta Isaías. Ele abriu o livro e encontrou o lugar onde está escrito assim: o Senhor me deu o seu Espírito. Ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres e me enviou para anunciar a liberdade aos presos, dar vista aos cegos, libertar os que estão oprimidos e anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo. Jesus fechou o livro, entregou para o ajudante da sinagoga e sentou-se. Todas as pessoas ali presentes olhavam para Jesus sem desviar os olhos. Então ele começou a falar. Ele disse: hoje se cumpriu o trecho das Escrituras Sagradas que vocês acabam de ouvir. Todos começaram a elogiar Jesus, admirados com a sua maneira agradável e simpática de falar, e diziam: ele não é o filho de José? Então Jesus disse: sem dúvida vocês vão repetir para mim o ditado: médico, cure-se a você mesmo. E também vão dizer: nós sabemos de tudo que você fez em Cafarnaum. Faça as mesmas coisas por aqui, na sua própria cidade. E continuou: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra.
Eu digo a vocês que, de fato, havia muitas viúvas em Israel no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e meio, e houve uma grande fome em toda aquela terra. Porém, Deus não enviou Elias a nenhuma das viúvas que viviam em Israel, mas somente a uma viúva que morava em Serepta, perto de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu, mas nenhum deles foi curado. Só Naamã, o sírio, foi curado. Quando ouviram isso, todos que estavam na sinagoga ficaram com muita raiva. Então se levantaram, arrastaram Jesus para fora da cidade e o levaram até o alto do monte onde a cidade estava construída, para o jogar dali de baixo. Mas ele passou pelo meio da multidão e foi embora. Um homem dominado por um demônio. Então Jesus foi para Cafarnaum, uma cidade da região da Galileia. Ali ele ensinava o povo nos sábados. Eles estavam muito admirados com a sua maneira de ensinar, pois Jesus falava com autoridade. Havia um homem na sinagoga que estava dominado por um demônio. O homem gritou: "Ei, Jesus de Nazaré, o que você quer de nós? Você veio para nos destruir? Sei muito bem quem é você. É o santo que Deus enviou." Então Jesus ordenou ao demônio: "Cale a boca e saia deste homem." Em frente de todos, o demônio atirou o homem no chão e saiu dele sem causar nenhum ferimento. Todos ficaram espantados e diziam uns para os outros: "Que tipo de palavras são essas? Este homem, com autoridade e poder, expulsa os espíritos maus e eles vão embora." E as notícias a respeito de Jesus se espalharam por toda aquela região. Jesus cura muita gente. Jesus saiu da sinagoga e foi até a casa de Simão. A sogra de Simão estava doente com febre alta e contaram isso a Jesus. Aí ele foi, parou ao lado da cama dela e deu uma ordem à febre. A febre saiu da mulher e, no mesmo instante, ela se levantou e começou a cuidar deles. Depois de anoitecer, todos que tinham amigos enfermos com várias doenças os levaram a Jesus. Ele pôs as suas mãos sobre cada um deles e os curou. Os demônios saíram de muitas pessoas gritando: "Você é o Filho de Deus." Eles sabiam que Jesus era o Messias e por isso ele os repreendia e não deixava que falassem. Jesus anuncia a mensagem. Quando amanheceu, Jesus saiu da cidade e foi para um lugar deserto, mas a multidão começou a procurá-lo, e quando o encontraram, eles não queriam deixá-lo ir embora, mas Jesus disse: "Eu preciso anunciar também em outras cidades a boa notícia do reino de Deus, pois foi para fazer isso que Deus me enviou." E ele anunciava a mensagem nas sinagogas de todo o país. Glória a Deus! Leitura poderosa em Lucas, podemos ver que o nosso próprio Jesus foi tentado várias vezes pelo diabo, né? Então imagina nós, se o nosso Jesus Santo, Filho de Deus, foi tentado, irmãos, que nós venhamos ficar cada vez mais vigilantes, buscando a presença de Deus, pedindo cobertura, proteção, porque a batalha espiritual ela é real, o mundo espiritual é muito sério. Então que nós venhamos cada vez mais enxergar, entender isso e buscar a presença do nosso Deus, não por medo, mas principalmente por amor a Ele. E consequentemente Ele nos abençoa, nos protege e nenhum mal nos acontece. Amém? Tudo conforme a vontade do nosso Deus, a permissão dEle, para que nós venhamos aprender a buscá-lo, a confiar no nosso Senhor. Amém? Vamos orar ao Senhor agradecendo. Amém? Seu Deus, eterno Pai, maravilhoso, poderoso, Deus de guerra, Deus de poder, Deus que tudo pode. Senhor, te agradeço pela tua presença. Obrigado, Espírito Santo, por falar aos nossos corações, por mais uma vez nos ensinar. Continua conosco, ó Deus, pois precisamos da tua presença. Ó Espírito Santo, seja conosco, fala aos nossos corações, nos incomoda para cada vez mais entendermos e buscarmos a tua presença, porque dependemos 100% de ti, ó Pai. Sem ti nós não somos nada, sem ti nós pereceremos. Ó Deus, obrigado. Continua abençoando a vida de cada um de nós que estamos aqui e que amanhã estejamos mais uma vez juntos lendo a tua palavra, buscando a tua presença e o entendimento daquilo que é a tua vontade. Assim oramos e agradecemos. Amém. Glória a Deus, amanhã estaremos aqui novamente. Amém? Já peço que todos deixem aqui o seu like, não se esqueçam, hipótese alguma, deixar o seu like é muito importante. Compartilhe o vídeo, pega o link, tá vindo uma flechinha, uma setinha, você pega, copia o link, coloca no seu status no WhatsApp, no Instagram, compartilha aqui a leitura nos stories, pode me marcar também pra gente repostar. Também tá passando no Instagram aqui abaixo do canal 365 dias na palavra. Amém. Deus é maravilhoso, nosso Deus é perfeito e Ele tem sido fiel em nossas vidas. Então vamos propagar a sua palavra também para outras pessoas serem atingidas. Amém.
Deus abençoe sua vida e amanhã estaremos juntos aqui novamente. Fiquem na paz. Até amanhã.